Ajeita. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das lives da Editora NPE, em conjunto com o Jefferson, que é o nosso mentor de livros. E hoje a gente veio trazer para vocês um assunto um pouquinho diferente, né? Que é um assunto um pouco diferente, não, tudo a ver com livros, mas a gente veio conversar com vocês hoje sobre o passo a passo, os passos básicos para você poder publicar o seu livro. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jefferson Samagaia, mentor de livros, né, e sócio da Editora NPE junto com a Gisele. Como muito bem colocou aqui a Gisele, né, a gente sempre tem aquela vontade de escrever no livro e a grande maioria das pessoas, quando tem vontade de escrever o livro, barra no primeiro passo. Tá, quero escrever meu livro, e agora, o que eu faço? O objetivo dessa live de hoje é o quê? Mostrar os passos, sim, ou quais são os passos que você tem que ter até ter o livro pronto para impressão na gráfica. E é com esse objetivo que eu e Gisele viemos hoje aqui nessa live apresentar isso para vocês. E, claro, apresentar um pouco mais a Editora NPE, a editora que tem como objetivo ativar pessoas a se tornarem escritoras de suas histórias. Então, a gente começa conversando, contando para vocês um pouquinho o que é a Editora NPE. Então, nós da Editora NPE, nós somos uma editora que tem o foco nos escritores independentes. O escritor independente é aquele que não quer tentar, que às vezes já tentou, mas não conseguiu ser publicado por uma grande editora. A gente dá todo o suporte de uma editora, mas para que a pessoa possa escrever e contar suas histórias, às vezes imprimindo livros em menos quantidade, né? A gente auxilia, né, o nosso estímulo é te auxiliar nesse desafio de escrever o seu próprio livro, né? E a gente quer guiar você por esses mundos da publicação. E o nosso grande diferencial, né, como a Gisele falou aqui, é de incentivar você a escrever, né, e te dar a orientação, dar o norte de como você vai fazer o passo a passo da escrita do livro, é também deixar claro para você que nós somos uma editora diferenciada no mercado. Nós não ficamos com os direitos autorais do seu livro. O direito autoral é seu e não da editora, tá? Nós vamos ter ainda projetos ao longo do ano de 2024, onde o objetivo é fazer com que os escritores vendam os livros com a gente numa livraria virtual, mas também lá fique tranquilo, porque todo o direito autoral é de você, autor, e não nosso da editora aqui, tá? Muitas editoras, elas acabam conciliando essa questão dos direitos autorais, e a nossa editora não faz isso. Além de democratizar, de guiar você no passo a passo de ser um escritor independente, pequeno, que está começando, que tem o objetivo de escrever o seu livro, nós garantimos que os direitos autorais são exclusivamente seus. Então, a gente vai trazer para vocês, então, alguns passos para que você saia da sua página em branco até o seu livro estar pronto para impressão ou para publicação como um e-book. Aí a gente pensa o seguinte: qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para que a gente possa ter esse livro? O nosso primeiro passo é a escrita, né? Então, toda história ela precisa ter um ponto de partida. A gente tem que pensar que toda história precisa ter um ponto de partida. Às vezes, esse é o maior desafio para quem está escrevendo o seu primeiro livro, ou às vezes para quem já é escritor há mais tempo. Às vezes a pessoa já escreveu 5, 6 livros, e quando vai escrever o seu 7º livro, ela trava, porque às vezes ela não consegue dar esse start e começar. Aí vocês podem perguntar assim, tá, Gi, mas como é que faz então para poder começar a escrever o livro? O que a gente sempre orienta os escritores, as pessoas que nos procuram para escrever? A gente orienta para que ela comece organizando as suas ideias, para que ela faça uma lista dos assuntos que ela vai querer tratar dentro desse livro, como títulos provisórios para os capítulos. A partir daí, ela pode pegar esses títulos, pegar esses temas de cada capítulo, e ela pode destrinchar um pouquinho mais. Esse capítulo aqui eu quero falar sobre, vamos usar de exemplo que a gente vai falar de um livro sobre gatos,
certo? Para ficar um exemplo um pouco mais simples. Então, eu vou falar sobre gatos. Então, eu vou falar como a gente conhece, como a gente dá banho no gato, como a gente alimenta o gato, como a gente brinca com esse gato. Esses são os meus capítulos. Aí, depois eu vou pegar o capítulo por capítulo. Como eu vou alimentar o gato? Daí, ali eu vou pegar, vou botar várias ideias. Qual é o melhor tipo de ração? Se ele tem que ter alguma alimentação especial? Se o filhote come o quê? O adulto come o quê? Para depois pegar o quê? Todas essas ideias do capítulo e eu conseguir escrever o meu capítulo de forma mais clara. Eu gosto muito de falar, né, fazer uma analogia com o menu de um restaurante, né? Então, o capítulo, a estrutura do teu livro, ela vai ter que estar destacada, a sumarização dos capítulos, né, a definição dos capítulos é como se fosse uma sequência lógica de como você vai querer falar e escrever do seu livro, né? E qual que é o grande objetivo aqui? É que você realmente pegue e defina os títulos provisórios de como, né, depois que você definiu o título principal, né, definiu provisoriamente sobre o assunto do livro que você vai falar, que você defina, quebra em partes esses capítulos do livro, para quê? Para que você possa ter uma ideia de início, meio e fim. Um livro é como um projeto, ele tem que ter um início, meio e fim. E dentro desses capítulos, como muito bem colocou a Gisele aqui, você vai colocar as 3, 4, 5 ideias principais dentro de cada capítulo. Por que isso, pessoal? Eu gosto muito de frisar isso, porque nas mentorias que nós fizemos aqui na editora NPE com os escritores, a gente explica que a gente tem sempre aquele temor da página em branco, né? Poxa vida, eu vou começar a falar sobre como dar banho nos gatos. Tá, mas agora o que eu tenho que escrever para falar sobre dar banho nos gatos? Se você já tem umas 3, 4, 5 ideias principais, você já alimenta o seu cérebro para poder começar a escrever e se livra daquele temor da página em branco e começa a escrever, né? Uma outra dica de escrita que é legal falar aqui é que você não precisa começar do primeiro capítulo, né? Tem gente que acha assim, vou escrever o livro e tem que começar do primeiro capítulo até o último. Não, eu posso pegar o capítulo que eu tenho mais facilidade para escrever naquele momento para começar a escrever o meu livro. Gisele. Uma coisa que dá para usar, que é bacana de ser usado para ajudar o escritor na hora de escrever o livro, é as inteligências artificiais generativas de texto, né? ChatGPT, Bing, Bard, tem várias inteligências artificiais. Só que tome um pequeno cuidado. Não use a inteligência artificial para gerar o seu livro, porque ela vai estar pegando ideias de várias outras pessoas. E se você pegar e simplesmente copiar aquele texto e jogar para dentro de um livro e publicar, você corre o risco de estar ferindo direitos autorais de outras pessoas. Sem contar que o livro ele não fica com a sua essência. Você pega um texto gerado por inteligência artificial, coloca num livro e depois você vai conversar com as pessoas e vai fazer a venda do teu livro, elas vão ler e vão dizer assim, meu Deus, mas essa pessoa fala de um jeito e escreve de outro completamente diferente. Não casa, né? Não casa. Inteligência artificial ela é muito legal para ela te ajudar a dar direcionamento, tirar ideias. Você tem que usar ela ao seu favor. Agora eu estou em dúvida, se eu estou escrevendo, por exemplo, um livro de fantasia, e eu estou em dúvida em como pensar em um cenário. Eu vou lá e peço para a inteligência artificial me ajudar a imaginar um cenário, então ela vai me dar uma série de ideias, e eu vou transformar essas ideias para a minha linguagem, para que as pessoas, depois que forem conversar comigo e lerem o meu livro, elas entendam que fui eu realmente que escrevi esse livro. Essa é uma ideia muito legal que a Gisele colocou aqui, porque, assim, muitas vezes a gente sabe o que quer escrever, mas na hora de colocar no papel a gente não faz a menor ideia, ou não tem uma sequência lógica, enfim. Então, você vai pegar a inteligência artificial, vai colocar lá no prompt o que você gostaria de escrever para ele te dar uma ideia, te dar um início de como você vai escrever. É sempre importante pegar aquele texto gerado pela inteligência artificial e adaptar a sua ideia, a sua fala, a forma como você pensa. Então, essas inteligências artificiais são boas para isso, desde que você readapte a sua realidade, a sua forma, ao seu linguajar. E outra coisa, na hora que você estiver escrevendo o seu texto, colocando todas as suas ideias no papel, num primeiro momento, não se preocupe com erros de português. Esse é o próximo passo, né? Então, você escreveu o seu texto, colocou tudo no papel que você queria, todas as suas ideias, montou todas essas ideias no seu texto.
Aí nós vamos para o segundo passo, que é a primeira revisão. Mas antes disso, é importante deixar muito claro que a maioria das pessoas que escrevem, elas acabam bloqueadas na escrita dos capítulos dos seus livros. Por quê? Porque elas querem deixar tudo perfeito. E você tem que escrever a primeira versão do seu livro, do seu capítulo. Por quê? Porque depois que você avançou e escreveu essa primeira versão, vem essa questão da primeira revisão, e aí a gente entra com um papel muito importante e interessante aqui, né, Gisele? Isso. Aí, então, assim, temos o nosso esboço do livro todo escrito, chegamos no ponto da revisão. Segundo passo. No segundo passo, você vai pegar e vai reler tudo que você escreveu, vai organizar melhor as suas ideias, porque daí você vai ver que às vezes faz mais sentido a gente ter um capítulo que estava mais para o final, a gente trazer mais para frente, a gente vai fazer essa modificação, vai aproveitar nesse momento e fazer realmente as correções de erros de português, os maneirismos que se usam para falar, como pra, e também, né? É uma coisa que a gente usa, que a gente fala muito. E aí entra um papel de uma pessoa muito, que a gente recomenda muito para os escritores que eles tenham, que a gente chama de leitor beta. Quem é o leitor beta, Jeff? O leitor beta é aquela pessoa que vai ler o teu capítulo sem julgamentos. O leitor beta, ele tem que ser uma pessoa que você confia, para que ele não seja aquela pessoa, no final das contas, que diz assim, o seu livro ficou muito legal. Não, tem que ser uma pessoa crítica, uma pessoa que saiba ler e apresentar as críticas, que saiba mostrar para você que em determinado momento do capítulo do seu livro, você ficou rodeando, e a gente fala muito aqui que fica enchendo linguiça, e o seu texto deixa de ser fluido. Então, quando você traz uma pessoa, que você manda esse livro para um leitor beta, essa pessoa ela precisa ser sincera e não simpática, né, Gisele? A função do leitor beta é conseguir entender se a mensagem que você quer passar, ela está clara. A gente tem que pensar o quê? O escritor, ele trata o livro como se ele fosse o seu filho, né? Aí sabe aquela coisa assim, o meu filho nunca tem defeitos, né? O meu filho é perfeito, meu filho não tem defeitos. Ele saiu da minha cabeça, então eu sei exatamente o que eu estava querendo dizer quando eu escrevi aquilo. A função do leitor beta é ele conseguir ler o texto que eu escrevi e realmente dar o feedback dizendo assim, aqui você quis dizer que para dar banho no gato a gente usa água morna. Eu entendi. E que a ração do gato, se ele não tem mais os dentes, ela tem que ser úmida. Eu entendi. Né? Voltando para aquele exemplo do livro sobre gatos. E aí a gente pega e consegue conversar, o leitor beta ele vem e vai te trazer um feedback dizendo assim, mas tu tá vendo aqui nessa parte do livro aqui, eu não consegui entender, você tá dizendo que o gato ele deve usar coleira ou não deve usar coleira? Isso não está claro, para que você possa melhorar o seu texto, tirar as redundâncias, que é a encheção de linguiça, né? Tirar a parte onde a gente fica rodando e não sai do lugar, e consiga, e esse leitor beta também, ele tem a função de, como é a primeira vez que ele vai estar lendo esse livro, às vezes encontrar erros que passam pela nossa visão, porque a gente fica com uma leitura que a gente chama de leitura viciada. A gente já leu tantas vezes aquilo ali, a gente escreveu aquilo ali, e a gente às vezes não consegue mais enxergar os erros, o erro passa. Então, o leitor beta, como ele está lendo a primeira vez, é mais fácil para ele conseguir enxergar e pontuar onde estão os erros. Ele não tem aquela leitura viciada, né? Porque a gente, quando está escrevendo, a gente fica lendo e relendo, e acaba, a visão fica viciada na leitura. Então, o leitor, ele vem com essa pegada de, além de fazer uma leitura fluida, de apontar partes do texto que precisam ser melhoradas, ele vem para corrigir, para ajudar nesse processo de correção ortográfica. Por isso que é muito importante que lá no primeiro passo, você não fique se importando muito com os erros ortográficos, claro, né? Tem erros e erros ortográficos, mas principalmente aqueles mais semânticos que não deixam o texto tão fluido, né? Então, tenha essa pessoa. Enquanto você está escrevendo, já tente buscar outras pessoas. E o mais legal é pegar pessoas que já têm como hábito fazer leitura de outros livros, pessoas que já estão no mesmo contexto, de repente, grupos de escritas nas redes sociais, que você pode ir lá buscar, pedir apoio de alguém. Tem muitas comunidades hoje no Facebook, nas redes sociais, onde você encontra pessoas que estão dispostas a fazer essa leitura e te ajudar
nesse processo de avaliação, de correção, né, tanto semântica quanto ortográfica, quanto deixar o teu texto mais fluido, onde você vai estar passando a mensagem de maneira clara e objetiva, né, Gisele? E é assim, aqui a gente já entra num papel enquanto editora, porque a gente tem esse serviço também, a gente também presta esse serviço, então você não precisa necessariamente ter, como a gente tem uma escritora que está tratando com a gente agora, que nós fizemos toda essa parte de revisão, porque os leitores beta dela são as pessoas que vão ser presenteadas com o livro. Uhum. Então, é uma surpresa. Tanto é que a gente nem vai falar quem é a escritora, óbvio que não, né? Mas, então, assim, é uma surpresa para a família dela, que ela está preparando. Então, essa parte da revisão textual, ela também é um serviço que a nossa editora presta. Para, às vezes, o escritor, ele tem, às vezes, passa pelo leitor beta, e mesmo assim, a gente ainda presta esse serviço de fazer essa última revisão e essa organização de texto. E já que a Gisele comentou um pouco dessa questão da revisão textual, existe a revisão textual e a edição de texto. Qual é a diferença de edição de texto e revisão textual? Revisão textual, quando você vai pedir para alguém fazer a revisão textual, é basicamente erros ortográficos, erros de português, e somente isso. Não se mexe na autoralidade do escritor, não se mexe no texto escrito do escritor, melhor dizendo. Na organização do texto, na organização nem nada disso. A edição de texto, ela vem com essa pegada de pegar e organizar, como a Gisele falou ali antes, de às vezes um parágrafo não faz sentido estar lá embaixo, vir aqui para frente, enfim. É importante que fique claro para você que nesse passo da leitura, do leitor beta, da revisão textual, né, que você, quando for contratar a editora para fazer, ou a pessoa que vai fazer esse trabalho de revisão textual, fazer a leitura crítica do seu livro, entenda que ou ela vai trabalhar com a edição de texto, que é fazer a correção ortográfica, semântica e organização textual, deixando a leitura mais fluida, ou somente a revisão textual. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, quando você está iniciando nesse processo de escrita, está escrevendo a primeira vez o seu livro, você não tem muito claro se está bacana ou não, se está fluida ou não essa leitura. E então você acaba precisando desse profissional para te ajudar, no caso, né, Gisele? Isso mesmo. Fizemos essa etapa de escrita, fizemos a etapa de revisão, o texto está revisado, aí a gente vai passar para um terceiro passo, uma terceira etapa, que é a diagramação. Quando a gente chega nessa etapa da diagramação, o que é importante? A gente já tem uma pesquisa, mais ou menos, de uma ideia de onde vai imprimir. Se você estiver imprimindo de forma independente, já tiver buscado alguma gráfica de preferência, ou então, conversando com a editora, geralmente as editoras já têm as suas gráficas parceiras. Por quê? Na hora que a gente vai trabalhar a diagramação do seu livro, a gente precisa saber em que tamanho que esse livro vai ser feito. Tamanho como, Gi? 15 por 21, 14 por 21, 16 por 23, cada gráfica, ela tem os tamanhos com os quais elas trabalham. Nós aqui da editora, nós trabalhamos com uma gráfica parceira e a gente sempre sugere para o escritor, até por uma questão de custo-benefício para o escritor, que ele faça o livro no tamanho de 15 por 21, né? Porque daí a gente faz a diagramação todo já preparando esse livro para ser impresso. O custo-benefício desse tamanho é melhor. Por quê? Porque você está utilizando metade da folha da A4, né? Pega uma folha A4, que é essa folha de papel ofício, e coloca ela de lado, no formato de paisagem, dobra no meio. Basicamente, esse é o tamanho de 15 por 21 que a gente está falando aqui. E por que é importante você saber da sua gráfica, da gráfica que você vai imprimir esse tamanho? Porque toda gráfica ela tem um gabarito de impressão, onde tem a questão das margens de corte e margens de segurança. O que seriam margens de corte e margens de segurança, Gisele? Você pode explicar para a nossa audiência? A margem de segurança é o espaço dentro da página onde tem que estar o conteúdo do livro. Qualquer coisa fora da margem de segurança corre o risco de se perder, de haver perdas na hora da impressão. E a margem de corte é aquele filete bem fininho no cantinho da página. Quando a gente olha um gabarito, ele tem um risquinho bem no cantinho da página, que é onde pode ser cortado efetivamente. Às vezes tem algumas coisas que escapam da margem de impressão, da margem de segurança, tem. Mas, nesses casos,
a gente tem que fazer o cálculo para que ela não chegue perto da margem de corte, porque se chegar perto da margem de corte, o risco é muito alto de se perder conteúdo. Na margem interna do livro, se a gente escapar da margem de segurança, dependendo da grossura do livro, na hora que a gente abre, a gente corre o risco de que o conteúdo ele se perca na lombada, na colagem da lombada do livro. Então, essas margens são importantes. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento de qual é o gabarito da gráfica aonde vai ser impresso esse material, né? Tão importante quanto a margem de corte, que é onde é feita o corte do tamanho da página, é a margem de segurança. E como muito bem colocado aqui pela Gisele, a margem interna, onde é feita a colagem das páginas do livro com a capa, essa margem interna aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a leitura ela tem que ser fluida, entendeu? Então, você não, quando abre o livro, você tem que abrir e conseguir ler sem ter que ficar fazendo assim com o pescoço, ou ter que virar o livro para poder ler. Ou então, abrir demais o livro e acabar estragando o livro, né? E marcando demais o livro, né? Então, muito importante essas questões que a gente está falando aqui na diagramação. É o tamanho e a questão das margens de segurança. Como é que eu sei isso? Conversando com a gráfica onde eu vou imprimir, conversando com a editora. Conversando com a editora e buscando essas informações, né? Se você sabe programar, tudo bem, ótimo. Sabe diagramar, né? Se você souber fazer essa diagramação, ótimo. Mas, se não, a gente recomenda fortemente que converse com alguém que faça isso de forma profissional. Por quê? Às vezes, quando chega na hora da impressão, a gráfica pode mandar uma crítica dizendo assim, tem uma parte do texto que está fora da área de segurança. E essa pessoa que fez essa diagramação tem que ter o conhecimento para fazer esse, que às vezes é só um pequeno ajuste. Tem que ter o conhecimento para fazer esse pequeno ajuste para que esse livro seja impresso sem nenhuma perda de conteúdo. Outra informação importante, e é uma dica extra aqui nesse passo aqui, você precisa saber qual é o gabarito da página interna, principalmente quando você vai estar utilizando o trabalho de um ilustrador. Recentemente, a gente teve um livro aqui na nossa editora que o ilustrador fez e ele não se preocupou em fazer dentro das margens de segurança. Quando foi para colocar no gabarito da gráfica, aqui a gente já identificou e viu que parte das frases que ele tinha colocado na arte estavam sendo cortadas porque ele não respeitou a margem externa, a margem que fica do lado de fora da página. E isso é ruim por quê? Porque daí quando vai para a gráfica, se você não sabe como fazer, né, você vai, além de ter devolvido o trabalho da gráfica que ela não vai imprimir, ou você vai autorizar a impressão correndo o risco de ter partes cortadas de texto, né, ou até mesmo fora da margem de segurança, ou você vai ter que conversar com o ilustrador e vai ter um retrabalho dele. Muitas vezes o ilustrador até pode chegar e dizer assim, poxa vida, mas o trabalho já está entregue, agora eu tenho que ter um retrabalho, eu vou ter que te cobrar para corrigir, porque na hora que você me contratou, você não me falou que eu tinha que respeitar as margens de segurança. Então, o contato com um profissional, seja uma editora, seja uma gráfica, é importante porque ele vai saber orientar para você muito bem esses aspectos, tá bom? Vamos ao próximo passo, Gisele? Fizemos a escrita, a revisão e a diagramação. O que a gente consegue chegar nesse momento? A gente consegue chegar nesse momento com o livro já diagramado na quantidade final de páginas do miolo do livro. O conteúdo do livro vai estar pronto. Então, a gente entra para uma situação que a gente chama de registros. O que os registros vão fazer? A gente trabalha com os registros. O primeiro registro a ser feito é o código ISBN. Esse código, ele é uma identidade do seu livro. Dentro desse código, ele vai estar inscrito quem escreveu o livro, quem revisou, quem diagramou, quem ilustrou, quem editou, né? Todos os personagens envolvidos na construção do seu livro. À medida que for consultado esse código, a pessoa consegue ter acesso a todas as pessoas que participaram da construção desse livro, além de palavras-chave que vão ser usadas para serem encontradas, para ser indicado o conteúdo do seu livro. Importante saber aqui, se você vai fazer o seu livro físico e digital, você tem 2 códigos ISBN. O código do ISBN físico, que é um, e o digital, que é outro. Mas por que esse é o primeiro código? Porque esse código a gente passa para uma segunda pessoa, que é o bibliotecário. O bibliotecário ele vai fazer a ficha catalográfica do seu livro.
que é aquela ficha que vem pequenininha, às vezes, dentro do coisa, que ele vai servir para catalogação do seu livro. Ele vai trazer outras informações mais visíveis. Quando foi feito, qual é a edição, quantas páginas tem o seu livro. Isso tudo vai dentro da ficha catalográfica. Ah, mas qualquer um pode fazer a ficha? Não. Tem que ser um profissional com registro no Conselho Federal e Conselho Regional de Biblioteconomia, ou seja, tem que ser um bibliotecário com formação curso superior. Só essas pessoas podem fazer a ficha catalográfica. E ela também tem acesso a uma série de palavras-chave que, se um dia você decidir, vamos dizer que você faça um livro e decide presentear a biblioteca da cidade, ou decide... o seu livro acaba entrando nas bibliotecas de escola, se for um livro infantil. A ficha catalográfica é o que vai indicar em que posição nas estantes dessa biblioteca esse livro vai ficar. Uma informação importante em relação ao código ISBN, né? Trazendo uma analogia, seria o teu CPF, um documento, um registro internacional do seu livro. Ele é um código único e aonde você vai ter as informações, né, de todas as pessoas que fizeram parte do livro, desde o escritor, o diagramador, o revisor, os colaboradores do livro, no caso, né? Já na questão da ficha catalográfica, a Gisele falou dessa questão das bibliotecas, mas ela também é importante para quê? Você vai colocar seu livro numa livraria para vender, seja ela física, seja ela no digital, né, as livrarias virtuais que a gente tem aí, a livraria vai ter que saber em que local o seu livro vai estar destinado. Ah, é um livro de negócios? Vai estar lá na área de negócios. É um livro de autoajuda? Vai estar na área de autoajuda. Enfim, o bibliotecário responsável, ele vai saber, com base nas informações do seu livro, né, aonde ele melhor se adequa, no caso, né? Então, é muito importante. São 2 registros, como é que eu digo, obrigatórios, se você vai comercializar o seu livro, tá? O ISBN e a ficha catalográfica. E sem contar que esses dois registros, se você for colocar ele numa plataforma tipo Amazon, ou às vezes até o próprio Hotmart, ou qualquer outra plataforma, esses registros, eles mostram para essas plataformas que esse livro é realmente seu. Ele não é um PLR que você baixou de algum lugar na internet e só ajeitou ali para colocar para vender. Ou é um livro gerado completamente por inteligência artificial, tá? Essa é uma questão muito importante, porque daí a gente entra no terceiro registro, que é o registro de direitos autorais. Se você realmente escreveu o seu livro, se você realmente produziu ele do zero, você registra ele, ele vai funcionar como uma proteção da sua propriedade intelectual. Você registrando os direitos autorais. Se alguém pegar o conteúdo do seu livro e publicar no nome dele, se você tiver esse registro, você pode ir lá e dizer assim, ó, esses livros todos têm que sair da biblioteca, você vai mover um processo por danos financeiros, porque se a pessoa estiver ganhando dinheiro com um conhecimento que é seu. Mas, se você fizer o livro, de novo, voltamos para a história da inteligência artificial. Se você fizer o seu livro, simplesmente copiar o livro, o que a inteligência artificial escreveu, copiar e colocar na página, diagramar e mandar embora, mandar para frente, pense o seguinte, se você registrar e alguém tiver esse mesmo conteúdo registrado antes de você está correndo o risco de sofrer um processo por uso indevido de direitos autorais, de um material que já foi registrado. Lembrem que toda inteligência artificial, ela usa um banco de dados, ela busca coisas que já existem para montar o seu. Então, existe um risco muito grande de plágio a partir desses livros montados por inteligência artificial. Na prática, o que a Gisele está falando aqui é o seguinte, se eu fui lá e pedi para montar um texto sobre como criar gatos, como dar os cuidados devidos para dar banho num gato, e eu só simplesmente copiar e colar aquele texto, diagramar, jogar no meu livro, o que acontece? A partir do momento que eu montei um prompt, que é a linha de comando, onde eu digo o que eu quero buscar da inteligência artificial, ela pega essa informação e grava lá na base de dados dela, para que, quando a Gisele for lá fazer a pesquisa semelhante, ela possa usar termos, frases, para montar o texto dela. Muitas vezes, nem vai estar todo o parágrafo ou todo o capítulo. Uma frase que eu escrevi no meu capítulo, se eu registrei antes e a Gisele utilizou, já vai ser importante, já vai ser considerado plágio
e sobre penalidades dos direitos autorais. Nós não estamos aqui, gente, querendo colocar medo em vocês, mas sim orientar para que vocês possam e façam da maneira correta, né? A gente sabe muito bem como é trabalhoso fazer, montar um livro e, de repente, daqui a pouquinho, outras pessoas estarem utilizando essas questões. Então, o registro de direitos autorais é importante por conta disso, né, Gisele? Vai proteger, e assim, não é que a gente está dizendo para vocês que não é para usar inteligência artificial, mas usem de forma inteligente, né? Que nem a gente falou lá no momento da escrita, você pode pegar o script lá e adaptar a sua linguagem, a forma como você se comunica, modificando as palavras, as sentenças do conteúdo, pode. A IA, ela é muito importante para você que está num bloqueio de escrita, te ajudar a dar um norte para continuar a escrever ou até mesmo para iniciar a escrita de um livro, de um capítulo de um livro. Desde que você o use com inteligência e sabedoria, que você utilize aquilo lá como norte para você escrever com as suas palavras o que está sendo dito pela inteligência artificial. Os direitos autorais, né? Esses 3 registros eles não são os registros caros, tá? Você aí na média de 150 a 200 reais para te fazer toda essa proteção do seu livro, no caso, né? Só que, importante, comercializei o livro digital, o e-book, eu preciso ter o ISBN digital. Comercializei o livro físico, eu preciso ter o ISBN do livro físico. Ficha catalográfica, precisa um para cada livro? Não, somente para o livro físico, para que ele possa ser colocado nas livrarias e nas bibliotecas. Isso, certo? A ficha catalográfica, ela até entra no e-book, tá, pessoal? Mas na ficha catalográfica vai os 2 números de ISBN gravados, tá? Por quê? Né? Por que tem que ter o ISBN físico e digital? Porque normalmente o físico ele é diferente do livro digital, né? Normalmente o digital ele tem menos páginas, a organização das ideias eles acabam sendo um pouquinho melhor, né? O livro digital você pode usar, por exemplo, alguns gráficos, imagens coloridas, e enquanto no livro físico você vai optar por ter textos e impressos com preto e branco, né, Gisele? Isso mesmo. Vamos ao último passo, então, Gisele? Finalizamos, estamos com o nosso livro quase pronto. E aí, o que falta para esse livro ficar pronto para poder ir para uma gráfica, para impressão, ou para a gente poder subir ele numa plataforma digital? A capa, né? Então, por que a gente trouxe toda aquela história de o livro sobre o gato, o livro sobre o gato? A capa tem que conversar com o conteúdo do seu livro. Não adianta eu estar tentando vender um livro que fala sobre gatos com um papagaio na capa, ou com um cachorro na capa. Se é um livro sobre gatos, ele tem que ter gatos na capa. Então, é importante quando você for pensar na sua capa, quando você for conversar com a pessoa que vai fazer a montagem dessa capa, trazer as suas ideias, e essa capa, realmente, ela precisa conversar com o conteúdo do seu livro. De novo, a gente vai trazer a palavra gabarito. Tem que tomar muito cuidado com o quê? Com as margens desse livro, para que as informações dessa capa não se percam. Não perca na dobra, não perca no corte. Se o seu livro ele tiver lombada, que é aquela parte quadradinha da lateral, onde às vezes tem o nome do livro escrito, né? Seria essa parte aqui do livro, no caso, né? Aqui então, eu tenho a capa, a contracapa e a lombada do livro. É essa parte que une a capa e a quarta capa do livro, tá bom? Isso. Então, essa parte da lombada é importante ser respeitado o tamanho. Mas como é que eu vou saber o tamanho? Quando a gente sabe aonde esse livro vai ser impresso e a gente tem acesso a esses gabaritos, essas medidas já vêm prontas. Essas medidas, elas são calculadas para que você possa usar todos os elementos dessa capa de forma correta, sem perda de informação, sem perda na dobra, nem nada disso. E, fechando a capa, a gente tem que cuidar o quê? Para que as informações não fiquem nem grandes demais, que fique uma imagem muito poluída, e nem pequenas demais, que seja difícil de ler. E aí a gente tem um elemento que às vezes ele pode existir ou não, que são as orelhas, que é aquela partezinha que fica dobradinha para dentro do livro. Onde às vezes o pessoal coloca a foto do escritor, uma pequena fala sobre quem é o escritor, às vezes um pequeno resumo, rede social, alguma coisa, alguma informação a mais. Né? Lembrando que respeitem as margens e respeitem a hierarquia de conteúdo.
Não façam um conteúdo muito extenso para colocar na orelha, porque senão a letra vai ficar muito pequenininha e vai ficar esmagado, vai ficar feio, né? Então, cuidem para esse texto ser harmônico, né? A capa, ela é como se fosse um cartão de visita, né? Ou eu gosto muito de falar que é a primeira impressão que fica do seu livro. Se você tiver uma boa comunicação da sua capa, onde você tem as ideias organizadas de título, subtítulo, uma imagem que se destaca e chama a atenção, e que a imagem seja o que se trata o livro, você já vai ter uma primeira boa impressão do seu leitor, né? A cor da capa que você vai usar, o tamanho da fonte do título, do subtítulo, o teu nome de autor, de escritor, né? Uma boa sinopse na quarta capa, que é a parte de trás do livro, para explicar de maneira geral, resumida, o que trata aquele teu livro. E aqui a gente sempre gosta de falar que aquela isca para o teu escritor, para o seu leitor, adquirir ou não o seu livro. Então, aqui você precisa investir um bom tempo, né? É importante deixar claro, assim, o que a gente vê na maioria das vezes dos escritores que fazem livros. Eles passam um ano inteiro escrevendo o livro e chega no final, em 2 dias, eles querem resolver a situação da capa, né? É importante que você trabalhe com profissionais gabaritados, trabalhe com profissionais que entendam e façam uma boa comunicação do design da sua capa, né? E principalmente que você invista um bom tempo para que essa capa fique comunicável, atrativa e sirva de isca para o seu leitor adquirir ou não o seu livro. Já imaginou o seu livro lá numa livraria? Tem 10 títulos de livros que falam da mesma categoria, negócios, por exemplo. Se o teu livro tiver uma boa comunicação, tem uma imagem de capa que chama a atenção do seu leitor, qual é a probabilidade de você ser escolhido ou não por esse leitor? Grande, né? E o mais importante aqui, pessoal, uma dica extra na questão da capa. Quando você definir o nome do seu livro, busque. A gente tem acesso à internet aí, livrarias digitais, online, no caso, aonde você pesquisa, assim, por exemplo, eu vou colocar lá o nome do meu livro seja assim, Como Criar Gatos e Cães. Achei legal esse título, por exemplo. Pesquisa para ver se já não tem. Porque imagine você participando, de repente, de uma live, de um podcast, ou de uma entrevista na rádio ali na região, e você falar do teu livro, Como Criar Gatos e Cães, aí as pessoas estão ouvindo, gostaram do teu conteúdo, elas vão lá pesquisar e traz lá 3 livros iguais. Normalmente, as pessoas gravam a imagem que tem na capa do livro, o nome do livro, e depois elas gravam o nome do autor. Muitas vezes elas nem sabem quem é o autor do livro. Não lembram, e aí você corre o risco de estar fazendo propaganda para o concorrente. Aí a pessoa vai lá e compra, em vez de comprar o livro do Jefferson, compra da Gisele, porque a Gisele publicou, tem mais vendas na livraria, né? E aí você acaba não fazendo. Então, a escolha do título ela tem que passar por esse processo de pesquisa também, né? E é importante que, se você não tem tanta experiência, se você não tem tanto conhecimento para isso, contratar alguém que possa fazer esse trabalho, né? A nossa editora faz isso, nós temos a nossa equipe qualificada que faz todo esse trabalho de deixar sua capa mais desenhada, ter um design atrativo, trabalhando com os elementos da capa de maneira atrativa para que o seu leitor se interesse pela sua capa, né, Gisele? Isso aí, a gente trabalha, pessoal, então, dentro da editora hoje, a gente trabalha, não é uma editora focada em escolher os escritores. O nosso foco é facilitar o escritor, o acesso do escritor ao seu livro impresso, né? Então, hoje, a gente tem dentro da editora, então, todos esses serviços, todos esses passos que você falou, até para quem não sabe como escrever, a gente tem o suporte e o apoio. Tem um serviço de suporte e apoio, uma mentoria, para que o escritor consiga sair da sua página em branco para o seu livro impresso. Então, vocês podem nos procurar, fiquem à vontade, coloque aqui embaixo desse vídeo nos comentários as perguntas, as dúvidas de vocês, que a gente sempre está olhando, sempre está respondendo. Estamos sempre à disposição para conseguir ajudar, para que você saia da sua página em branco até ter o seu livro na sua mão.
o mais importante aqui, pessoal, por que a gente trouxe esse espaço para você? Para que você se sinta confortável e entenda, né, quando for procurar uma editora, um profissional da área, que são necessários esses espaços e que tem informações muito importantes dentro desse espaço para que você não possa comprar gato por lebre. Então, busque uma empresa, uma editora, um profissional que saiba como fazer o seu livro da maneira correta, né? E como muito bem colocado pela Gisele, a nossa editora, a Editora NP, ela faz todos esses serviços. Nós já temos 77 livros publicados de escritores solos. Nós temos um movimento chamado o Movimento Ativando Escritores, que são livros coletivos, ou seja, pessoas que, às vezes, querem passar pela experiência de se tornarem escritores da sua própria história, mas não sabe como começar a escrever um livro, então ela participa de um livro de coletivo, ou coautoria, como você conhece aí, com vários autores e passa por essa experiência. Depois que ela passa por essa experiência, daí ela define se quer escrever o seu livro, contar a sua história, contar o seu método, enfim. O mais importante aqui é que nós já temos hoje 77 livros solos, mais 17 livros coletivos ao longo de 2 anos de editora NPE, né, Gisele? Isso mesmo, né? E com isso, hoje nós vamos finalizar, outro dia nós vamos fazer, né, muito em breve nós vamos fazer uma live falando somente sobre impressão, né, sobre as particularidades de impressão. Então acompanhe a gente no nosso canal, ou aqui no canal do Jefferson, ou no canal da Editora NPE mesmo. Nós estamos começando agora com o canal de YouTube da editora, e a gente vai trazer também uma live somente para a gente conversar sobre impressão. Tragam dúvidas, já podem deixando as dúvidas aqui, a gente vai trazer as informações para que consigamos deixar vocês entendendo o que vocês deverão cobrar das pessoas que vão ajudar vocês com os livros de vocês. E se você tem um objetivo, sonho de escrever o seu livro, né? Fevereiro já está acabando, dia 28 de fevereiro de 2024, né? Está começando março, aí o terceiro mês do ano, procure a gente. Nós temos uma equipe altamente capacitada para te ajudar, desde o processo de mentoria até a publicação do seu livro. Deixe o seu comentário aqui embaixo, curta, compartilhe com essa live com outras pessoas, né, que você conhece, que estão buscando empresas, editoras como a nossa, e vem com a gente. Curta Escreva aí. seu livro, conte sua história. Isso aí. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.